apresento para vocês o nosso colete Leona. Olha só, gente. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Araceli Costa. Caso você ainda não conheça o nosso canal, eu quero falar para você que o objetivo desse canal é levar a outras mulheres a arte do crochê de uma forma didática e descomplicada, para que ela tenha a oportunidade de se desenvolver tanto de forma pessoal como também de forma profissional no mundo do crochê. E para que outras mulheres também tenham essa mesma oportunidade, eu quero contar com a sua ajuda. Eu quero pedir para que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Aqui, ó, logo abaixo tem um botãozinho do compartilhar, onde você pode compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, qualquer uma das suas redes sociais. Então, me ajude a levar essa arte para outras mulheres. Eu desejo que você seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrita, já aperta aqui no botãozinho para se inscrever, aciona o sininho de notificações para que você seja notificada de todos os vídeos que eu trazer aqui no canal. Então é isso, que Deus te abençoe poderosamente. Já vem comigo para a próxima aula. Para fazermos o nosso primeiro colete, eu estou sugerindo para vocês utilizar o fio de barbante número 6, da marca que vocês preferirem. E eu vou utilizar a agulha de 3,5 mm. Porém, eu sempre gosto de falar para que você escolha a agulha conforme a tensão do seu ponto. Se você tiver um ponto um pouco mais apertado, quiser usar uma agulha maior, aí fica a seu critério, tá? Eu sempre gosto de deixar em aberto essa questão da escolha da agulha, tá bom? Aí, pessoal, o que eu digo para vocês é que essa peça, você pode estar reproduzindo ela com vários fios, com qualquer tipo de fio que você queira reproduzir. Só que, caso você queira reproduzir ela com um fio mais fino, por exemplo, aí você vai ter que fazer algumas adequações em relação ao tamanho. Por exemplo, se você for fazer com um fio mais fino, automaticamente, se você fizer só 6 carreiras, com certeza o seu motivo aqui vai ficar bem menor. Aí você vai ter que calcular quantas carreiras você vai precisar fazer para dar o tamanho correto da sua peça. Aí depende do fio que você vai escolher para fazer a sua peça, tá bom? Mas inicialmente eu indico para que você faça essa primeira peça com esse barbante número 6, porque a partir dessa peça que você fizer, aí você vai ter a referência para você fazer as outras com outros tipos de fio, tá certo? E para fazer o nosso colete, nós vamos precisar basicamente desses dois modelos. Olha, deixa eu melhorar o zoom aqui para você ver a peça completa. Então, tá vendo, ó? Para fazer o nosso colete, nós vamos precisar fazer 2 peças iguais a essa. Aí nós vamos fazer uma para o lado esquerdo, uma para o lado direito. Tá? Vocês podem ver que tem diferença aqui, ó. À medida que nós formos fazendo, eu vou mostrar para vocês como fazer as diminuições para ficar certinho aqui cada lado. E vamos precisar fazer mais 3 motivos iguais a esse. Sendo que um deles vai ter algumas alterações, tá? Em um dos lados. E no decorrer da aula eu vou mostrar também, e também o porquê que nós precisamos fazer essa alteração. Certinho, pessoal? E eu já quero começar com essa peça, que é da parte da frente. Para isso, nós vamos começar fazendo um círculo mágico.
Dentro desse círculo mágico, nós vamos colocar 5 grupos de 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho o primeiro grupo de 3 pontos altos. Vamos fazer 2 correntes, mais 3 pontos altos. Duas correntes, mais 3 pontos altos e assim por diante, até completar um total de 5 grupos. Então, eu vou fazer aqui os meus grupos e já volto com vocês. Terminei aqui os meus 5 grupos de 3 pontos altos e eu já vou deixar aqui a primeira dica dessa aula. Olha, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer o fechamento das carreiras. Nós vamos fazer o fechamento sempre no intervalo do lequinho. Antes de fechar, eu vou puxar aqui o fio do círculo mágico. Só lembrando que nós precisamos arrematar esse fio com a agulha de mão. Daqui a pouco eu mostro para vocês a melhor maneira para você fazer. Então, aqui, ó, sempre nós vamos encerrar a carreira dessa forma. Olha, nós vamos laçar aqui a nossa agulha. Vamos vir aqui, ó, na terceira correntinha aqui desse primeiro ponto. Vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo um meio ponto alto. Só que um meio ponto alto bem curtinho, tá? Bem apertadinho aqui. Aí, a gente vai, laça novamente e passa aqui a laçada por dentro das 3 alcinhas. De uma vez. Tá vendo? Olha. Então, dessa forma, nós já ficamos aqui no local certo de começar a próxima carreira. Então, aqui é só nós subirmos com 3 correntes. Feito isso, nós vamos laçar novamente e fazer mais 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Aqui dentro desse intervalo de 2 correntes, nós vamos fazer um lequinho com 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Feito isso, faço mais 2 correntes e já venho aqui para o próximo espaço de 2 correntes, onde nós iremos repetir o mesmo processo que nós fizemos aqui, ó, do lequinho. Prontinho. Agora, eu vou fazer mais 2 correntes e já vou aqui para o próximo espaço. E assim, pessoal, nós vamos fazer em cada um dos espaços de 2 correntes até chegar aqui no final. Então, eu vou seguir aqui com a minha carreira e já volto com vocês. Pessoal, já cheguei aqui ao final da carreira. Cheguei no último leque. Então, aqui eu faço 3 pontos altos. E vamos repetir aqui aquele encerramento da carreira, que é exatamente com um meio ponto alto bem apertadinho. Pronto. Vai ficar dessa forma. Agora, nós vamos
seguir para a próxima carreira, que no caso é a terceira carreira aqui do nosso motivo. Para isso, nós vamos subir com 3 correntes, vamos fazer mais 2 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntes. Agora, nós vamos vir aqui, ó, nesse terceiro ponto. E aqui nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. E aqui, sobre esse próximo ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e já vamos aqui para o próximo lequinho. E aqui, nós vamos repetir o lequinho com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Pronto. Agora, nós vamos repetir esse padrão. Então, nós vamos fazer 2 correntes. Aqui sobre esse terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntes. E aqui sobre este ponto, um ponto alto. Feito isso, vamos fazer 2 correntes. E aqui nós já chegamos no próximo leque. Esse, então, será o padrão dessa carreira. Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês ao final. Já cheguei aqui no último leque da carreira. Então, aqui eu faço 2 correntes, laço a minha agulha e vou para o último grupo de 3 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer mais um fechamento de carreira com o meio ponto alto aqui, ó, bem fechadinho. Pronto. E a nossa peça vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer a terceira carreira do nosso motivo. Para isso, nós vamos subir aqui com 3 correntes e fazer 2 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntes e aqui, ó, sobre esse terceiro ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. Sobre este ponto alto, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer mais 2 correntes. E aqui, dentro do lequinho, vamos fazer um lequinho com 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Feito isso, pessoal, nós vamos repetir esse padrão que nós acabamos de fazer aqui. Então, vamos fazer 2 correntes. Aqui, sobre este ponto, vamos fazer um ponto alto. 2 correntes. Sobre este ponto, um ponto alto. Mais 2 correntes.
E agora, nós vamos fazer o lequinho aqui, com 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Pessoal, então agora nós vamos repetir esse padrão que nós fizemos até aqui, até completar a nossa carreira. Então, eu vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Pessoal, eu já cheguei aqui no último lequinho da carreira. Já fiz aqui, ó, as 2 correntinhas anteriores ao leque. Aí, aqui eu vou fazer, então, o último grupinho de 3 pontos altos para fechar a carreira. Então, agora é só nós fazermos aquele meio ponto alto e fechar aqui a carreira. Prontinho. Atenção, pessoal, eu vou passar agora uma informação, inclusive eu quero até aqui abrir um parêntese, porque é esse tipo de informação onde muita gente perde essa informação e depois fica perdida no passo a passo. Eu vou dizer para você que todos os 5 motivos que nós vamos fazer até essa terceira carreira aqui serão iguais. Não vai ter alteração dentro dessas 3 carreiras. Os 5 motivos até a terceira carreira serão todos iguais. Aí, quando eu for fazer o próximo motivo, eu já vou começar na terceira carreira para adiantar o vídeo. E aí é aonde que as coisas dão errado para aquelas pessoas que gostam de passar o vídeo para frente, acha que tá enrolando, acha que tá demorando, não gosta de assistir a aula completa, fica passando o vídeo para frente. Aí depois vem aqui nos comentários e cheio de dúvidas porque não viu essa parte, por exemplo, do que eu estou explicando aqui, que todos os 5 motivos não vai ter diferença até a terceira carreira. Então, pessoal, no próximo motivo que eu vou explicar, que vai ser esse aqui, eu já vou começar a explicação com a peça na terceira carreira. Então, eu vou mostrar para vocês da 4ª carreira em diante que vai ter alteração. Se você tiver alguma dúvida, você vai ter que voltar o seu vídeo dessa parte aqui para trás, para você ver de novo como que faz essa primeira parte, ok? É isso então. Aí, a partir daqui, agora nós vamos fazer algumas diminuições que precisam ser feitas nessas 2 carreiras, que nós vamos fazer essas diminuições. Então, como nós vamos precisar fazer aqui, ó, essa alça, então eu preciso que o encerramento da minha carreira seja nesse ponto aqui. Dito isso, nós vamos ter uma diminuição nesse lado e nesse lado que vai ter alteração. Nesses demais lados não vai ter alteração. Dito isso, vamos subir então com 3 correntes, mais 2 pontos altos. Feito isso, vamos fazer 2 correntes. Vamos vir aqui, ó, sobre este ponto e vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 2 correntes. Aí, pessoal, é exatamente nesse ponto que nós vamos fazer a primeira diminuição desse motivo. Então, aqui, ó, eu fiz as 2 correntes, aí eu venho sobre este ponto e faço um ponto alto sem terminar.
laço novamente, venho aqui neste segundo, faço mais um ponto alto sem terminar. Feito isso, eu laço e passo por dentro de todas as alcinhas de uma vez. Para esta carreira, nós vamos fazer exatamente igual do outro lado, tá? Não vai ter alteração nessa carreira aqui, tá? Em relação à diminuição. Do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Então, agora eu faço 2 correntes, venho aqui neste ponto e faço um ponto alto. Faço 2 correntes, venho aqui dentro desse espaço de 2 correntes e vou fazer o lequinho com 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Como eu disse para vocês, nessa lateral, nessa e nessa não terão diminuições. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, mais 2 correntes, venho aqui sobre este ponto, faço um ponto alto, faço 2 correntes, sobre este ponto eu faço mais um ponto alto, faço 2 correntes e sobre este ponto eu faço mais um ponto alto. Vai ficar dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes. E aqui dentro do espaço de 2 correntes, eu vou fazer mais um lequinho com 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Eu vou repetir esse padrão nessa lateral e nessa lateral. Só aqui, ó, nesse último lado é que nós vamos fazer a diminuição. Então, eu vou fazer aqui esses 2 lados e já volto com vocês. Prontinho, pessoal. Já cheguei aqui, ó, no último lado, onde nós iremos fazer a mesma diminuição que nós fizemos desse lado. Então, aqui eu faço 2 correntes, venho sobre este ponto e faço um ponto alto. Faço mais 2 correntes. Aí, aqui, sobre este ponto, eu faço um ponto alto sem terminar. Laço a minha agulha, venho sobre este ponto e faço mais um ponto alto sem terminar. Feito isso, eu laço novamente e passo a laçada por dentro das 3 alcinhas de uma vez. Pronto, já fizemos a diminuição. Agora, nós vamos fazer 2 correntes. Aqui, sobre este ponto, vamos fazer um ponto alto. Mais 2 correntes, e aqui nós vamos fazer o encerramento da carreira com 3 pontos altos. E um meio ponto alto para fechar. Como você está fazendo a sua primeira peça da parte da frente, então, você ainda não precisa se preocupar com os lados, o lado da cava e o lado do decote. A partir da sua segunda peça, dessa parte da frente, aí você vai ter que observar. Porque o lado da cava é de um jeito, nessa última carreira, e o lado do decote é de outro jeito.
Então, aí você precisa observar, porque você vai precisar fazer duas peças, sendo que um lado você vai fazer que representa o lado do decote, e aí, quando você for fazer a sua segunda peça, você vai ter que fazer esse lado invertido, para que quando você for montar a sua peça, os dois lados estejam opostos. Porque se você não inverter aqui, ó, a posição, tá, das diminuições dessa última carreira, aí você vai ficar com duas peças com a mesma inclinação aqui das carreiras. Aí não vai dar para você montar a sua peça do jeito certo. Por isso que você tem que prestar atenção agora da forma como eu vou explicar aqui da diminuição, tá bom? Essa primeira peça que você vai fazer, você pode fazer do jeitinho que eu vou fazer aqui agora. Aí, a segunda peça, você vai inverter os lados dessa última carreira. Eu vou explicar para você como. Então, por exemplo, o que é inverter? Vou fazer aqui o meu primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Vou vir aqui e fazer o próximo ponto alto. Esse lado aqui, ó, que fica menor, é o lado do decote, tá? Então, para fazer esse lado menor, você vai fazer a diminuição da seguinte forma. Aqui você já laça, aí aqui você vai fazer 2 correntes, laça a sua agulha. Feito isso, você vai fazer aqui, ó, nesse próximo ponto, você vai fazer um ponto alto completo. Feito isso, você vai laçar o seu fio aqui, ó, sobre este ponto, você vai fazer mais um ponto alto, laçar a sua agulha e sobre este próximo ponto alto, você vai fazer um ponto alto. Ou seja, nós vamos fazer 3 pontos altos, sem fazer correntinha entre eles. Faz um ponto alto, sem fazer correntinha. Faz mais um ponto alto, pegando aqui, ó, sobre esse ponto, que foi exatamente o ponto da diminuição da carreira anterior. Aí, sem fazer correntinha, faz mais um ponto alto, pegando aqui sobre este ponto da frente. E assim, nós fizemos, então, essa diminuição aqui, que se refere à diminuição do decote. Então, aí, ó, a partir do momento que você sobe com o primeiro grupinho de 3 pontos altos, aí você já faz logo em seguida essa diminuição aqui. Então, você está fazendo, olha, esse lado aqui do decote. Aí, aqui, você vai seguir fazendo 2 correntes. Aqui sobre este ponto, um ponto alto. Fazer 2 correntes. E aqui, ó, no espaço de 2 correntes, vamos fazer um lequinho com 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Pronto. Então, aqui nós fizemos a primeira diminuição, que representa o lado do decote. Agora, nós vamos seguir com esses 3 lados, sem fazer nenhuma diminuição. Somente repetir o padrão das carreiras, até chegar aqui. Então, eu vou fazer aqui mais esse lado com vocês, fazendo aqui 2 correntes, um ponto alto,
mais 2 correntes, sobre esse próximo ponto alto aqui, mais um ponto alto. 2 correntes, sobre o próximo ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes, sobre esse próximo ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes, sobre esse próximo ponto alto, mais um ponto alto. 2 correntes e aqui sobre este ponto, mais um ponto alto. Agora eu faço mais 2 correntes e aqui eu já faço o próximo lequinho. Então, agora, pessoal, nós vamos repetir o padrão aqui dessa carreira nesses 2 lados. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no último lado. E agora, nós vamos fazer essa diminuição aqui, ó, que é a diminuição referente à cava. Para isso, nós vamos seguir aqui com 2 correntes. Sobre este ponto, nós vamos fazer um ponto alto, mais 2 correntes. A partir daqui, nós vamos fazer a diminuição. Então, aqui, ó, sobre este ponto, eu vou fazer um ponto alto normal. Agora, eu vou fazer apenas uma corrente. Aí, aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto, sem fazer correntinha. Eu venho aqui, ó, sobre essa correntinha, após o ponto, e faço mais um ponto alto. Então, esses 2 pontos altos, eles vão ficar juntinhos, tá vendo? Porque não tem correntinha entre eles. Aqui tem uma correntinha de espaço. Agora, eu faço uma corrente e sobre este ponto, eu faço um ponto alto. Pronto, esta é a diminuição da cava. Como que vocês vão fazer para inverter os lados? Quando você estiver fazendo a sua segunda peça, aí, em vez de você fazer nessa primeira carreira, essa diminuição aqui, ó, aí nessa primeira carreira, você vai fazer essa diminuição. E na última carreira, você faz essa, tá? É só você inverter o lado de você fazer a diminuição. No primeiro momento, você faz essa aqui dos 3 pontos altos juntos. No segundo, você faz essa aqui, que fica os 2 pontinhos juntinhos. Aí, na segunda peça, você faz o contrário. Primeiro, você faz essa aqui desse lado e, por último, você faz essa aqui desse lado. Dessa forma, você vai ficar com 2 peças com os lados opostos do jeito que tem que ser para fazer o nosso colete, ok? Então, é isso. Feito isso, nós vamos fazer aqui 2 correntes sobre este ponto. Vamos fazer um ponto alto, mais 2 correntes, e aqui nós vamos fazer o último grupinho de 3 pontos altos do nosso leque. Feito aqui os 3 pontos altos, nessa carreira nós vamos fechar diferente, porque nós já vamos ficar no local exato, já de subir aqui com a nossa alça. Para isso, nós vamos fazer 2 correntes, vamos prender aqui com um pontinho baixíssimo, e vamos seguir com pontinhos baixíssimos até esse terceiro ponto. Chegando aqui,
Nós vamos introduzir a nossa agulha dentro deste ponto e vamos fazer um ponto baixo. Feito isso, nós vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, nós vamos virar nossa peça, laçar a nossa agulha e aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Feito isso, eu laço a minha agulha e aqui sobre esse terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Feito isso, eu subo com 3 correntes e viro aqui a minha peça. A partir daqui, nós vamos fazer lequinhos com apenas um ponto alto. Ó, eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Venho aqui, ó, sobre este ponto e faço um ponto alto. Feito isso, nós vamos subir com 3 correntes, virar a nossa peça. Feito isso, vamos fazer aqui um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Laço a minha agulha, sobre esse terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Aqui eu vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Virar a minha peça. Feito isso, pessoal, agora nós vamos repetir as nossas carreiras até completar um total, olha, a partir daqui, ó, 1, 2, vamos completar um total de 7. Então, eu fiz 2, vou fazer mais 5 carreiras iguais a essa. Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e volto com vocês. Pessoal, já cheguei aqui no final das minhas carreiras. Pessoal, antes de nós continuarmos a nossa aula, eu quero passar para vocês aqui uma observação muito importante em relação ao tamanho da peça que nós estamos fazendo. A sugestão do tamanho dessa peça nessa aula é para um tamanho M, certo? Só que a peça piloto dessa aula foi feita com o barbante número 8, que é um pouco mais grosso do que esse aqui, que é o número 6. E por isso, nessa aula, eu estou fazendo a adequação do passo a passo, uma vez que eu estou usando um fio mais fino. E também porque eu quero que a minha peça fique com o tamanho M. Só que ao terminar a peça, eu percebi que para que o tamanho fique ideal para o tamanho M, nós vamos precisar fazer um aumento aqui, que eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer esse aumento. No entanto, eu já quero adiantar que eu concluí a aula sem fazer esse aumento. E, portanto, a minha peça, lá no resultado final, ela ficou mais propícia para o tamanho P, tá? Eu achei que ela ficou bem apertadinha para o tamanho M. Caso você queira que a sua peça fique mais propícia para o tamanho M, então você vai fazer esses aumentos aí na sua peça que eu vou passar para vocês agora, tá? Agora, se você já estiver, né, adequando o modelo para o tamanho P, por exemplo, você pode continuar fazendo sem fazer as alterações aqui, que vai dar certinho para o tamanho P. Agora, para que o seu colete fique mais propício para o tamanho M, então você vai fazer esses aumentos que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, o primeiro aumento você vai fazer
nessa peça aqui da frente, no caso, você vai fazer nas duas peças da frente, tá? Quando você estiver com a sua peça nesse ponto, tá vendo? Eu concluí aqui, ó, a minha peça, tá? Nesse momento, você vai cortar o seu fio aqui. Aí, você vai vir aqui, ó, nessa lateral. Aí, nós vamos prender o nosso fio bem aqui, tá vendo? No segundo ponto, ó. Aqui nós temos dois pontinhos, né? Então, nós vamos prender aqui, ó. Vai deixar esse ponto de cá livre e vai prender no pontinho de cá. Então, aqui nós vamos prender. E vamos subir com 3 correntes. Aí, aqui você vai fazer mais um ponto alto. Então, aqui vai ficar com 2 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntes. E vamos prender aqui, ó, com um ponto alto. Feito isso, agora nós vamos fazer, para cada ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto com o espaço de 2 correntes. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. E vou fazer assim até chegar aqui no final e eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui ao final. Aí, aqui, ó, nós vamos fazer 2 correntes. E vamos vir aqui e fazer um lequinho. Com 3 pontos altos. Duas correntes. E 3 pontos altos. Feito isso, eu vou seguir aqui, ó, a minha carreira. A mesma sequência que nós fizemos aqui. Vou seguir aqui até chegar aqui. Aqui, eu faço outro lequinho e continuo com a minha carreira até chegar aqui no penúltimo ponto. Chegando aqui, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui no final da carreira. Aí, eu fiz aqui, né? E aqui. Aí, agora, nós vamos fazer 2 correntes. E para encerrar, nós vamos fazer do mesmo jeito que nós fizemos desse outro lado. Então, aqui eu faço um ponto alto. E aqui, ó, dentro aqui da primeira correntinha, no caso, né? Eu faço um ponto alto. Agora sim. Então, vai ficar desse jeito a sua peça com aumento, tá? Você só não pode esquecer de observar a questão aqui da diminuição, tá? Continua a mesma coisa. Essa diminuição aqui, que fechou mais, esse lado vai ser o lado do decote. Esse outro lado que ficou um pouquinho mais aberto vai ser o lado da cava, tá? Inclusive, se você quiser deixar marcar, colocar aí um marcador, um fiozinho, tá? Amarrar aqui, enfim. Você quiser fazer uma marcação aí pra você não trocar, tá? Os lados. Bom, aí, agora, nós vamos fazer o acabamento aqui pra você que vai fazer o aumento, então, na sua peça. Aí, olha, aqui nós vamos fazer uma corrente. Aí, aqui, você vai pegar aonde der aí, tá? Porque nós vamos pegar aqui na lateral, ó, do ponto. E vamos fazer um ponto baixo.
Vamos fazer mais um ponto baixo. Aí, agora, aqui, ó, a partir daqui, nós vamos pegar apenas na alcinha de trás do ponto. E vamos fazer um pontinho baixo para cada pontinho da base. Aí, pessoal, aqui, ó, como o meu ponto ele é muito aberto, sempre onde estiver essas duas correntinhas de espaço, para eu não abrir o meu trabalho, ele alarga muito a lateral aqui. Então, por esse motivo, sempre quando tiver nesse espaço aqui, ó, entre os dois pontos altos, eu vou fazer apenas uma dessas correntinhas. Então, aqui eu faço. Aqui eu vou fazer essa primeira. Aí, essa segunda eu não vou fazer só aqui sobre o ponto alto. Agora, aqui não, aqui é só uma, então, aqui é normal, tá? Agora, aqui, ó, eu já faço só uma. Faço essa primeira, pulo aqui a segunda e venho aqui para o ponto já. E assim por diante. Aqui, ó, quando começa a alcinha, aqui eu já começo a fazer ponto baixíssimo. Como nós vamos trabalhar na lateral do ponto alto, então aí você vai pegar aonde der para você pegar. Então, aqui, ó, eu pego e faço um ponto baixíssimo. Eu pego e faço um ponto baixíssimo. Só tomando cuidado, porque esse ponto baixíssimo, ele já é bem apertadinho. Tomar o cuidado para não ficar muito apertado, senão vai diminuir, né, o tamanho da alça aqui, ó, que aperta o ponto. Aí, eu vou fazer essa carreira e já volto com vocês chegando ao final. Pessoal, já cheguei aqui ao final da carreira. Aí, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. E aqui eu vou seguir fazendo, olha, os pontos baixíssimos, tá vendo? Aí, esse aqui já é o nozinho, ó. Então, aqui eu não vou fazer. Aqui eu faço uma corrente e já passo aqui, ó, para a outra lateral. Então, pessoal, aí eu vou seguir aqui com a carreira em pontos baixíssimos. Então, eu vou seguir aqui, chegando nesse ponto, eu volto com vocês. Pessoal, já cheguei aqui, ó, na altura de começar a fazer a carreira de pontos baixos. Então, agora, eu volto a pegar apenas a alcinha de trás aqui do ponto. E fazer agora ponto baixo para cada ponto aqui da carreira de base. Só lembrando que eu sempre pulo uma correntinha aqui dentro desse espaço entre um grupo de... entre um ponto alto e outro, tá?
aqui eu não vou pular nenhum ponto, porque aqui é aquele exato ponto onde nós fizemos a diminuição, então aqui eu não pulo nenhum ponto, tá? Pessoal, aí aqui, ó, nós já chegamos naqueles 2 pontos da carreira de aumento. Então, aqui, ó, para cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Cheguei aqui ao final, então, da carreira. Aí, aqui eu faço uma corrente e aqui eu já viro a peça. Aqui, eu vou cumprir aquela mesma regrinha, tá? Sempre pulando um ponto aqui, porque senão meu trabalho vai abrir. Então, eu quero que ele fique no tamanho correto. Então, por isso, por causa da tensão do meu ponto, sempre que eu vou pular uma correntinha aqui dessas 2 correntinhas. Então, pessoal, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar aqui no final da carreira e eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui ao final da carreira, olha. Aí, aqui, ó, sobre as 2 correntes, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui eu fiz um ponto baixo aqui sobre a primeira corrente, vou fazer uma correntinha, aqui eu já viro e sobre a outra correntinha eu faço um ponto baixo. E aqui eu já virei para a outra lateral. Agora é só seguir fazendo os pontinhos baixos até o final dessa carreira. Então, agora, pessoal, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, ó, nesse cantinho, nós vamos fazer nesse outro cantinho, tá? Então, eu vou seguir aqui com a minha carreira. Chegando aqui, ó, no final, eu volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui, ó, nos últimos 3 pontos aqui da carreira. Então, aqui, eu vou fazer esses 3 pontinhos aqui. Aí, aqui eu faço uma corrente. E aqui, olha, eu vou cortar o fio. Vou puxar aqui o fio totalmente. E vou vir aqui, ó, tá vendo? Nesse segundo ponto, ó. Eu pego este fio, olha, passo aqui por baixo. Aí, eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha de dentro pra fora dessa última correntinha aqui que nós fizemos, tá vendo? Então, aqui, ó, eu passo aqui para trás. E nós ficamos com um acabamento perfeito, ó, tá vendo? Não dá pra ver onde acabou a carreira. Então, dessa forma, nosso acabamento aqui ficou pronto, tá? Este fio agora é só arrematar e cortar. Você vai reproduzir 2 peças iguais a essa, somente alterando aqui o lado das diminuições, tá? Como eu expliquei pra vocês
lá no momento que nós estávamos fazendo as diminuições, tá bom? Fez as diminuições, aí você vai seguir essa etapa aqui dos aumentos, fazendo duas peças iguais a essa com aumento, para você montar a frente do seu colete, ok? Agora, você que deseja que a sua peça fique num tamanho mais propício para o tamanho P, ou você quer ver qual o tamanho que vai ficar você fazendo sem o aumento, tá? Aí é só você continuar na aula aqui, que agora eu vou mostrar como você vai fazer para você continuar sua peça sem precisar fazer esse aumento, tá bom? Agora, nós vamos fazer aqui, ó, na lateral, até chegar aqui nesse ponto, nós vamos trabalhar com pontos baixíssimos. Para isso, nós vamos fazer uma corrente. Aí, pessoal, aqui, ó, você vai pegar aí, tá? Onde for mais confortável para você, aqui na lateral do ponto. Então, aqui, ó, a gente vai introduzindo a nossa agulha aqui na lateral e trabalhando com pontos baixíssimos. Só tomando cuidado para que o seu ponto baixíssimo não fique muito apertado. Porque se ficar muito apertado, aí ele vai diminuir o tamanho da sua alça. Então, onde você conseguir pegar aí, na lateral do seu ponto, você pode fazer o ponto baixíssimo. E assim, você vai trabalhando por toda essa parte, até chegar lá naquele primeiro leque da alça. Pessoal, eu já cheguei aqui, olha. Só para você ter a referência, esse leque aqui foi o último leque que nós fechamos aqui o motivo, tá? Então, você vai seguir com a sua carreira de pontos baixíssimos até aqui, ok? A partir daqui, nós vamos mudar o nosso ponto. A partir daqui, nós vamos fazer pontos baixos. Só que nós vamos pegar em apenas uma das alcinhas aqui do ponto. Tá vendo, ó? Aqui nós temos duas alcinhas. Então, nós vamos pegar na alcinha de trás e aqui nós já vamos fazer um ponto baixo. Tá vendo, ó? Sempre na alcinha de trás. Aí, pessoal, aqui, olha, eu quero fazer uma observação para vocês em relação ao tamanho do ponto. Porque o meu ponto, se eu fizer aqui, ó, onde nós temos aqui duas correntes, se eu fizer dois pontos baixos, porque temos duas correntes, então se eu fizer um ponto baixo aqui, um ponto baixo aqui, o meu motivo, ele vai abrir, porque o meu ponto é largo. Então, por esse motivo, eu vou sempre deixar de fazer uma dessas correntes. Por exemplo, eu vou fazer aqui essa primeira corrente, ó, um ponto baixo. Essa aqui eu não vou fazer, vou vir na próxima. Essa observação só é válida quando se trata aqui do espaço de correntes, tá? Desse espaço de correntes aqui, tá? Aqui, ó, sobre os pontos, não, tá bom? Então, aqui, ó, tudo aqui é ponto. Então, para cada um desses, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, se tratando dessa correntinha, é onde eu vou fazer daquele jeito que eu falei. Sempre vou deixar uma sem fazer.
Ó, essa aqui eu não vou fazer, vou fazer essa aqui da frente. Aí, aqui, ó, nessas duas correntes, aqui eu faço um ponto baixo, faço uma corrente, e nessa segunda corrente eu já trabalho também. Faço mais um ponto baixo. Agora, aqui eu já virei para o outro lado. Então, aqui eu vou fazer, para cada um desses 3 pontos, eu vou fazer um ponto baixo. E olha como vai ficando já o acabamento aqui da nossa peça. Tá vendo? Eu achei bem legal esse acabamento, ó. Aí, assim, pessoal, nós vamos fazer por toda a volta aqui, ó, até chegar aqui, tá? Então, eu vou seguir esse padrão que eu mostrei pra vocês por toda a volta. Chegando aqui, ó, eu volto com vocês. Pessoal, eu já fiz aqui, então, toda a minha volta. Cheguei aqui, ó, exatamente no mesmo ponto que eu comecei aqui a carreira de pontos baixos. A partir daqui, ó, eu vou seguir com a carreira em pontos baixíssimos. E o procedimento é o mesmo. É só nós irmos pegando aqui onde der para pegar na lateral do ponto. Ir trabalhando com pontos baixíssimos. Pessoal, aí aqui eu cheguei no último ponto aqui dessa carreira. Aí, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente e vou seguir fazendo pontos baixíssimos até chegar aqui desse lado. Aqui é mais fácil porque nós estamos no topo do ponto. E agora sim, nós finalizamos aqui toda a parte do crochê. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o acabamento deste fio. Desse outro fio aqui, pode ser que a gente use ele para costurar. Então, esse ainda vai ficar aqui, mas esse aqui nós já vamos fazer o acabamento. Aqui, ó, eu cortei aqui esse fio. E vou passar aqui, ó, só para não soltar. Essa outra ponta, eu peguei aqui uma agulha de tapeceiro bem grossa. E aqui, ó, do lado avesso, eu vou pegar essa agulha e vou dar algumas passadas aqui de um lado para o outro. Aí, eu venho com ele pra cá, olha, pra ficar mais fácil de prender essa ponta. Passo de um lado para o outro. Até eu sentir que ele está bem firme. Feito isso, eu já posso cortar a pontinha. E todos os demais arremates de fios, nós vamos fazer desta forma. Agora, nós já temos a finalização da primeira peça do nosso colete. Aí, como você está fazendo a primeira peça ainda, agora você vai fazer a sua segunda peça, invertendo aqui, ó, a ordem das diminuições
para que elas fiquem em lado opostos. E aí, você fique com as duas partes dessa forma aqui que eu estou mostrando para vocês. Agora, nós vamos fazer a parte de trás do nosso colete. E assim como eu falei lá atrás, eu já estou com o meu motivo na terceira carreira. Porque até essa carreira, todos os motivos do colete são iguais. Outra observação é em relação para quem está fazendo os aumentos, para adequar ao tamanho M. Tanto para quem vai fazer, quanto para quem não vai fazer os aumentos, a sequência desse motivo é a mesma. Aí, lá no final, quando for o momento de fazer a carreira de aumento, eu vou dizer, ok? Então, vamos todo mundo seguir o passo a passo aqui comigo. Aí, pessoal, para fazer o nosso segundo motivo, nós vamos trabalhar com carreiras de repetição até completarmos um total de 5 carreiras, sem fazer nenhuma diminuição. Então, eu vou completar aqui as 5 carreiras e já volto com vocês. Bom, pessoal, para quem não está fazendo o aumento nos motivos, o próximo passo aqui é fazer em toda a volta aquela carreira em pontos baixos. Mas é aqui, nesse momento, que nós devemos fazer a carreira de aumento. Então, caso você não esteja fazendo, passe o vídeo para frente até o próximo título, acabamento do motivo 2 sem aumento. E você que vai fazer o aumento, é só ficar aqui no vídeo comigo, que eu já mostro como fazer. Nós vamos fazer o aumento em 2 laterais, que no caso é essa parte aqui, ó, que é a parte de baixo do colete, tá? Aumentando aqui, nós estamos aumentando no comprimento. E nós vamos aumentar nessa lateral aqui, que é a parte da cava. Como eu já tenho o meu colete pronto, eu vou mostrar para vocês. Olha, é nesse lado que representa o comprimento da peça e nesse lado que é o lado da cava, tá? Da emenda das duas partes do nosso colete. Aqui, ó, que é referente ao meio das costas, nós não vamos fazer aumento. Só aqui embaixo, comprimento, e aqui, ó, na emenda da cava, tá bom? Então, vamos fazer esses 2 lados de aumento. Então, pessoal, para nós fazermos esse aumento aqui, nós vamos fazer assim, ó. Vamos subir aqui com 3 correntes. E aqui, nós iremos fazer mais 2 pontos altos, que vai dar um total de 3 pontos altos. Feito isso, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos fazer aqui mais um ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto. 2 correntes, mais um ponto alto. Então, aqui, ó, nós vamos apenas seguir essa sequência. Chegando aqui, nós vamos fazer um lequinho, depois virar para o outro lado, até chegar aqui. Então, chegando aqui, eu volto com vocês. Pessoal, eu cheguei aqui, ó, no final da carreira. E agora, nós vamos fazer do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui desse lado. Eu fiz as 2 correntes, aí aqui, ó, eu já faço os 2 pontos altos. Então, aqui, ó, dentro da primeira correntinha, após o leque, eu faço o último ponto aqui da carreira. E dessa forma,
ficou pronto aqui os nossos aumentos. Aí eu aconselho que você faça uma marcação para você não se confundir com a sua peça, tá? Para vocês que estão fazendo o aumento. Coloca aqui, ó, uma fitinha, amarra um cordãozinho aqui, para você saber que esse lado é onde você vai fazer o meio das costas, tá? Fazer a união do meio das costas, tá bom? Esse outro lado é o lado que você vai fechar aqui, ó, a costura da cava, tá? E aqui é referente ao comprimento do seu colete, tá certo? Então, eu aconselho que você faça essas marcações aí para você não se confundir na hora de fazer o fechamento do seu colete. Aí, olha, na sequência aqui, nós vamos fazer aquela carreira de acabamento em ponto baixo. Aqui, ó, vou só começar com vocês, nós vamos fazer uma corrente. Aí, aqui, como nós vamos pegar aqui, ó, na lateral do ponto, aí nós vamos pegar aqui onde der para pegar, fazer um ponto baixo. E aqui, novamente, onde der para pegar, fazer outro ponto baixo. Aí, aqui a gente já está sobre os pontos altos, aí já fica mais fácil. Aí, é só nós continuarmos fazendo um ponto baixo para cada ponto aqui da carreira de base. E assim, pessoal, nós vamos fazer pontos baixos aqui por toda a volta, até chegar aqui. E aí, nós vamos fazer aquele acabamento, né? Igual eu ensinei lá na parte da frente, eu ensinei a fazer esse acabamento aqui, que é aquele acabamento invisível. Para você que está fazendo o aumento, você vai fazer essas duas peças da parte de baixo desse jeito, tá? Lembrando que de um lado você vai fazer o aumento desse lado, esses dois lados, e do outro lado você vai fazer aqui e aqui. Aí você vai reproduzir duas peças iguais a essa. Lembrando que aí no final você faz o acabamento aqui com pontinhos baixos. E para você que não vai fazer essas carreiras de aumento, é só você continuar comigo no vídeo que eu já continuo o nosso colete no tamanho que nós iniciamos, tá certo? Aí aqui para fechar essa última carreira, nós vamos fazer duas correntes. Nesse caso aqui, que é para encerramento do motivo, então nós não iremos fazer aquele meio ponto alto, mas sim duas correntinhas. Vamos prender aqui com um ponto baixíssimo. A partir aqui desse segundo ponto, nós vamos fazer pontos baixos, pegando aqui na alcinha de trás da correntinha. Então, para cada ponto aqui da carreira de base, eu faço um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Aí, aqui, ó, nos intervalos de duas correntes, aqui, ó, nas laterais, eu vou fazer daquele mesmo jeito que eu expliquei para vocês lá no motivo da parte da frente. Devido ao meu ponto ser bem folgado, eu não vou fazer um ponto baixo para cada uma dessas correntinhas. Então, eu sempre vou fazer um ponto baixo, vou pular uma dessas correntinhas e vou fazer outro ponto baixo aqui sobre o ponto alto da carreira anterior.
Aí, pessoal, é como eu já havia dito para vocês anteriormente. Se você vê que o seu ponto é bem fechado e não vai abrir o motivo, aí você pode fazer para cada correntinha, você faz um ponto baixo. O crochê é isso, tá, pessoal? A gente vai, à medida que a gente vai aperfeiçoando na técnica, a gente vai aprendendo a trabalhar, né, de acordo com a tensão do nosso ponto. E é isso mesmo, tá, pessoal? Não significa que todas as pessoas têm que fazer igual eu tô fazendo, tá? Mas é uma questão de você conhecer o seu ponto, adequar a receita, né, à tensão do seu ponto. Eu já cheguei aqui no último ponto dessa lateral. Aí aqui nas duas correntinhas do lequinho, nós vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos fazer um ponto baixo, vamos fazer uma corrente e mais um ponto baixo aqui sobre a segunda correntinha. E dessa forma nós vamos fazer em todas as outras pontas do nosso motivo. Então, pessoal, agora é só nós trabalharmos repetindo essa sequência por toda a volta aqui do nosso motivo. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, chegando ao final, eu volto com vocês. Pessoal, já cheguei aqui no último lequinho do meu motivo. Aí, aqui, ó, eu vou fazer os pontos baixos sobre as duas correntinhas. Fiz aqui o primeiro ponto baixo, eu vou fazer uma corrente e sobre a próxima correntinha eu vou fazer mais um ponto baixo. Quando nós iniciamos a nossa carreira, nós já iniciamos fazendo uma correntinha aqui sobre esse primeiro ponto. Então, agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Este fio, eu vou puxar ele dessa forma. E vou vir aqui, ó, por baixo deste ponto, tá vendo? Aqui, eu pego o fio, passo aqui por baixo, olha, dessa forma. Feito isso, eu introduzo aqui a minha agulha de dentro pra fora, por dentro aqui deste último ponto que nós fizemos. Aí, aqui, ó, eu pego esse fio e passo ele aqui por dentro. Tá vendo? Olha, dessa forma, fica um acabamento invisível aqui nessa parte de cima. E assim, nós finalizamos toda a nossa carreira. Agora, nós vamos arrematar estes fios. Aqui, ó, a gente tem que tomar o cuidado para não puxar demais e repuxar aqui a parte de cima da nossa carreira. Então, aqui eu vou passar com este fio por dentro aqui. Feito isso, eu vou ir passando ele para esconder ele aqui pelo lado de dentro. Agora, eu já cheguei aqui sobre um ponto da carreira anterior e aqui eu vou prender este fio, dando algumas passadas de um lado para o outro. E pronto. Agora é só cortar. Fazer a mesma coisa com este outro fio. Prontinho, pessoal. Agora, esse segundo motivo ficou pronto. Aí, depois, quando você finalizar todas as partes do seu colete, você pode passar com ferro, principalmente do lado avesso dos seus motivos. E aí, eles vão ficar bem retinhos, bem mais fácil de fazer
a união das partes. Bom, pessoal, então agora nós vamos precisar fazer 2 motivos iguais a esse.